Oi, gente, tudo bem? Estamos de volta com mais uma edição da nossa Web TV, a Bem de no Ar, a informação num clique. Você já sabe de cor e eu prometo e sempre volto. Às terças-feiras temos sempre uma gravação nova que depois fica aí para você compartilhar, para você dar o seu like, para você dividir essas informações tão importantes com todo mundo que precisa saber aí do desenvolvimento do nosso país, da nossa indústria. Hoje o quadro é Papo de Líder. Eu tenho um convidado queridíssimo que é Marcos Medeiros, profissional certificado, especializado aí no sistema SPI, acho que eu falei certo, e eu vou chamá-lo agora para conversar com a gente e se apresentar melhor. Oi, Marcos, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Primeiro, Marcos, eu queria que você falasse um pouquinho quem é Marcos Medeiros. Pois não. Bom, Marcos Medeiros, né? Formação de inspeção de equipamentos, né? Trabalho na área já há 36 anos. E nos últimos anos dessa minha carreira profissional, eu tenho me envolvido muito com os processos de certificação. Trabalhei por quase 3 anos diretamente com o processo de certificação pelo IBP, o Instituto Brasileiro de Petróleo, né? E depois disso, eu passei a prestar consultorias nas empresas que buscam essa certificação e seus benefícios, ou nas empresas que já são certificadas e precisam atender aos requisitos de auditorias internas. Tá? Marcos, fala um pouquinho então das suas qualificações para a gente. Tá. Ao longo de toda a minha carreira como inspetor de equipamentos, fui qualificado em líquido penetrante, medição de espessura, fiz alguns outros cursos que, por ocasião de uma dedicação maior na inspeção de equipamentos, não convinha me certificar, né? E fui traçando essa trajetória profissional até o momento em que eu ingressei no Instituto Brasileiro de Petróleo e me envolvi diretamente com os processos de certificação de SPI, Serviço Próprio de Inspeção de Equipamentos. Essa é uma certificação que, na verdade, ela é um grande processo de gestão, de garantia da continuidade operacional com a segurança das pessoas, a preservação do meio ambiente e a segurança dos ativos. E você, inclusive, você vai fazer uma live sobre isso, porque você, para quem não sabe, você também é instrutor, né? Instrutor de um treinamento. E agora, no dia 10 de agosto, inclusive, acho que me corrija se eu estiver errada, no dia 10 de agosto a gente tem uma live para lançar esse treinamento que a Bend vai realizar, não é isso? E que horas que é essa live? Positivo. Essa live ela deve ocorrer como uma apresentação prévia de um treinamento que vai proporcionar uma disseminação desse conhecimento mais específico, né, aos processos de certificação, importantíssimo pelos benefícios que ele traz, além da grande segurança e na continuidade operacional. E vai ser a oportunidade de contar um pouquinho a história de como tudo começou, né? É um processo que já teve seu início já há muitos anos, desde da década de 90, né? E isso aconteceu em meio a alguns acidentes que geraram grandes preocupações e tal, e alguma coisa era necessário ser feita para que se pudesse melhorar a qualidade de manutenção dos equipamentos, bem como a qualidade dos profissionais envolvidos da área de inspeção e de manutenção também. Daí foi criado esse processo de certificação que é implementado até hoje, né? E traz, de fato, muitos benefícios e grande redução de acidentes. Inclusive, essa live, acho que, se eu não me engano, vai ser no dia... Não, o dia é dia 10 de agosto, se eu não me engano, o horário é às 11, mas para quem está interessado, está ouvindo aqui a nossa entrevista, é só ir acompanhando aí nas nossas redes sociais, a gente vai estar pontuando o dia direitinho, no nosso site, nos nossos e-mails, para que você participe dessa live e entenda um pouco melhor desse assunto que é um tema que, na minha visão, e o Marcos está aqui para me ajudar a confirmar isso, é um tema é uma área de trabalho estável, porque qual é a empresa que não está preocupada em manter a segurança da sua operacionalidade, não é isso, Marcos? Positivo. A premissa básica é a questão de segurança, isso aí é de uma importância hoje indiscutível em todo e qualquer processo operacional, né? E através dessa certificação se buscam os recursos para que se melhore a qualidade dos profissionais, se melhore a qualidade do processo
e para que se tenha uma gestão em cima disso, controlada, né, para que a empresa possa amadurecer nesse processo de certificação e ficar cada vez mais adequada ao processo com segurança. Quais são as certificações necessárias para trabalhar com esse processo? Quais especialidades? Pode ser ultrassom, PM. Eu queria que você falasse um pouquinho de mais prática de quem está vendo a nossa entrevista e está interessado em ingressar aí nesse segmento. Positivo. Bom, o profissional que trabalha com isso, ele, em princípio, ele tem uma larga experiência na área de inspeção, seja ele técnico ou engenheiro, tá? Ele tem um envolvimento já muito grande em todos os processos de certificação, acompanhamento desses processos e tal. Então, hoje, a própria certificação, ela exige que se cumpra uma auditoria interna, né, periodicamente. Então, essa auditoria, ela é realizada por auditores de SPI, né, auditores internos. Essa formação, ela não requer uma qualificação de END, ela requer especificamente a experiência, esse envolvimento comprovado, né, para que se possa gerir diversas informações, tanto de campo quanto de arquivamento, de relatórios e toda a documentação prevista nas portarias, que são as portarias 537 e 582 do Inmetro, edição de 2015. Tá? Você tem algum caso interessante que você se recorda, assim, ao longo da sua carreira, de um risco de acidente muito grande, que graças a um trabalho minucioso como esse, profissional como esse risco tenha sido reduzido ao máximo? Todas as empresas que são certificadas hoje, né, e elas ultrapassam o número de 70 empresas no país, né? Essas empresas, elas são controladas, essa gestão é controlada pelo IBP, né? Existe uma gerência de certificação responsável por isso, e pelo fato de serem certificadas, elas devem satisfações ao OCP, que cuida dessa gestão, né? Em todo e qualquer tipo de ocorrência operacional, todo e qualquer tipo de acidente, para que ele seja avaliado se de certa forma ele pode ser enquadrado como um acidente ampliado ou não. Sendo um acidente ampliado, é dado toda uma tratativa e uma busca das causas desse acidente para que ele não mais ocorra, seja ele uma deficiência do processo ou uma deficiência do processo de manutenção, né? Existem algumas empresas que tiveram ocorrências e essas ocorrências avaliadas, né, elas foram tratadas e houve a eliminação total das causas desses problemas, né? Agora, o caso... Você pode citar alguma ocorrência assim para a gente? Algum risco que... algum acidente que poderia ter sido evitado? Seria, por exemplo, uma perda de contenção, né, um vazamento em um determinado equipamento por conta de um processo corrosivo avançado, né? O que sugere a falta de uma manutenção, né? Ou que sugere, de repente, uma ocorrência operacional inesperada e daí a falta de contenção, ou melhor, um vazamento, né? Então, essa ocorrência, ela é avaliada e uma vez enquadrada como um acidente ampliado, né? Por que ampliado? Porque a depender da proporção que ele possa atingir, ele pode trazer consequências muito mais sérias e inclusive com a perda de vidas, né? Então, a partir do momento em que é feita a análise e constatado, né, onde houve a deficiência, né, se foi na manutenção ou se foi deficiência de inspeção, o que faltou para que de repente aconteça isso, esse ponto vai ser tratado rigorosamente para que não mais se repita. E nessa live, Marcos, quem está assistindo a gente, se quiser já saber melhor sobre o assunto, vai poder interagir com você, vai poder fazer perguntas? Sim, eu vou estar aberto a perguntas. Existe assim uma bagagem muito grande já de acompanhamento de todo esse processo. Uma coincidência muito grande. Eu vivi isso daí desde o início de tudo, que foi
com um acidente na década de 90, mais precisamente no início, em 92, né? E que deflagrou tudo isso daí. Então, acompanhei muito de perto, estive lá, vi como as coisas acontecem e como deve ser tratado de forma rigorosa e com cuidado, né? Então, assim, vou estar aberto aos questionamentos, perguntas que vão ser feitas a respeito de como se chegar a esse nível de acompanhamento ou de como se chegar à condição de conduzir uma empresa ao processo de certificação, quais os requisitos necessários. Então, eu vou estar disponível para isso. Bom, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para encerrar, uma última perguntinha. Essa live seria um pontapé inicial para que as pessoas ingressem aí no treinamento, porque o treinamento é o que vai qualificar a pessoa para, né, o profissional para trabalhar nessa área. O treinamento, me dá uma ideia, são quantas horas, como é que vai ser feito e quando que deve começar? O treinamento, ele está com uma data ainda a ser confirmado, previsto para final de ano, né? Ele atende aos requisitos da portaria, a portaria 537, que pede ao menos 52 horas de treinamento. O nosso projeto envolve 60 horas de treinamento, tá? Ele vai capacitar aos participantes a condição para que ele possa, dentro de uma empresa, estabelecer exigências que tragam possibilidade para essa empresa se certificar, ou para que essa empresa possa atender aos requisitos da portaria com relação à realização de auditorias internas, tá? Não é um treinamento com vista a capacitar para que se possa certificar as empresas. Isso é um papel específico do Instituto Brasileiro do Petróleo, né? Mas é um treinamento que vai capacitar os profissionais a conduzirem a qualquer empresa a esse processo, juntando com as experiências que cada um tem. A gente falou um pouquinho de muito mais que vem por aí, né? Nesse treinamento, na live, é uma área em plena ação, estável, porque segurança não se brinca, né? Todas as indústrias têm um cuidado extremo com isso e nada melhor do que ter um profissional bem preparado para cuidar aí da operacionalidade plena das nossas empresas em segurança. Marcos, muito obrigada pela sua participação, parabéns aí pela sua formação. Esse foi um papo de líder. Eu espero que depois do treinamento a gente chame você novamente para contar um pouquinho para a gente como é que foi tudo isso, tá bom? Muito obrigada. Será um prazer. Obrigado. E obrigada a você também que ficou conosco até agora, acompanhando o nosso programa. Compartilhe aí esse programa, hein? Dê o seu like, ajuda a gente, pessoal. Quanto mais like, mais você contribui com a disseminação dessas informações. Então, dê o seu like aí, faça seus comentários, compartilhe. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima edição. Tchau, tchau. My appetite, don't leave me high and dry.